Boa noite, boa tarde, senhores. Mais um encontro da disciplina de manutenção industrial. Então, nós estamos na nossa 17ª aula. Aula que vem, nós teremos uma avaliação valendo 5 pontos. Então, para ser uma atividade avaliativa da disciplina manutenção industrial que vale 5 pontos, já foi corrigida da maioria das pessoas. E a aula que vem, nós teremos uma avaliação objetiva, com 5 alternativas, A, B, C, D, E. São 3 provas diferentes, então não adianta que vai ser totalmente diferente uma da outra. Então, essa atividade que eu passei para vocês fazerem, e a maioria foi bem, graças a Deus, vai compensar uma possível nota não tão boa na próxima prova. O que vai cair na prova? O que está no slide. Tudo que está no slide, mas eu vou formular, vou criar questões, talvez vão ser questões autorais, que vocês vão responder, ok? Dito isso, vamos para nossos tópicos, a nossa aula de hoje. Como nós estamos trabalhando a questão de indicadores de manutenção, eu separei um ponto de pauta muito importante, que é o setor de programação de controle de manutenção. Então, hoje, o foco da aula vai ser sobre a programação de manutenção, que é a própria PCM. Vamos lá, então são 6 pontos de pauta, que seria, qual é o conceito, que é o PCM, as vantagens de implementar esse programa de controle de manutenção em uma organização, as fases do planejamento e principalmente os pilares. Ok. O 5º ponto de pauta são os fluxogramas de processos. Já apresentei para vocês algumas salas e vamos continuar. Por quê? Porque fluxograma são formas de representar um processo de uma maneira mais direta, menos prolixa, onde tu vai saber onde é a entrada e a saída. E o conceito de backlog. Show de bola. Então são 6 pontos de pauta e vamos iniciá-los agora. Show de bola. O que é o PCM? Vamos, que as referências bibliográficas elas trabalham? O PCM é o planejamento e controle de manutenção, ou plano e controle de manutenção. Ok. Max, palavra-chave do que é a PCM está relacionada com o conceito de gestão. Gestão. Essa é a palavra certa. Gestão de quê? Da manutenção. Quando eu penso em uma gestão eficiente, é que todos os processos estão funcionando de acordo com o planejado. Então, se eu crio uma gestão de manutenção, pressupõe-se o quê? Que todos os processos eles venham funcionar da maneira como foi planejado. Caso contrário, tem que fazer uma análise, uma retroalimentação para ver o que pode se melhorar. Então, é um fluxo contínuo. Então, ele continua aqui, ó. Gestão de manutenção é a palavra-chave. E eu vou aplicar o quê? Algumas técnicas, beleza? Por exemplo, eu tenho aqui o setor de manutenção, que se encontra aqui. O setor de gestão de manutenção. Observa que esse setor de gestão de manutenção, vou chamar de PCM, ele é integrado com toda a unidade produtiva, desde a logística, comercial até a engenharia, porque a manutenção ela suporta o quê? Todos os setores, desde as manutenções nos equipamentos até as manutenções prediais, ok? A não ser que a empresa opte por uma técnica que cobramos na última atividade, que é o conceito de terceirização, não é isso? Então, caso o setor de manutenção não queira ser responsabilizado, terceiriza esse serviço para outra empresa especialista. No entanto, vocês colocaram lá nas respostas, perde-se o quê? O controle, né? Então, tu não tem total autonomia daquilo que deveria ser. Porém, você economiza. Vamos lá.
Vamos continuar aqui para os pontos de pauta. Isso inclui analisar as condições atuais dos ativos. Ativos, vocês estão relacionados ao quê? O que vocês pensam? Ativos de uma empresa, maquinário, né? Isso, pessoas, sistema de gestão e assim por diante. E elaborar o quê? Estratégias para os processos de manutenção, além de avaliar custos e o menor impacto na produção. Uma manutenção eficiente é quando ela não influencia diretamente o que na produção. De que maneira, Marcos? De não atingimento de metas. Ou do produto que foi produzido, ele não está, ele esteja nos padrões pré-estabelecidos pelo setor de qualidade. Então, se tiver, já vou deixar falar, se tiver alguma falha que não seja o quê? Uma não conformidade que não seja relacionada à manutenção, e sim ao processo. Pode falar. Exatamente. Ativos, pode ser maquinários, pode ser pessoas, pode ser que é o sistema de gerenciamento, pode ser várias coisas, ok? E principalmente reduzir o downtime. Então, o brasileiro ele gosta de utilizar essas palavras americanas, né? Que é a perda de tempo, né? Isso, downtime. Então, e os gargalos da produção. Isso está relacionado aqui, os gargalos, são intervenções em processos. Intervenções nos processos. Famosa manutenção corretiva. Consequentemente, olha o que ele fala aqui, ó. O programa de controle de manutenção ele tem o objetivo de que aumentar a disponibilidade do equipamento, aumentar o que? A confiabilidade e controlar os processos. Vamos lá. Palavras-chave. Vamos lá. Vai analisar, PCM vai analisar o que? As condições atuais para para criar estratégias para melhorar os índices. E a consequência eu vou fazer em forma de fluxograma. Condições atuais. Ok? Para criar analisar as condições atuais, para criar estratégias, estratégias, né? Estratégias. Não sei saber nem escrever mais a palavra. E com a consequência disso é diminuir o downtime. Falta um N aqui. Aumentar a disponibilidade, aumentar a confiabilidade e ter mais controle no processo. Então, esse é o raciocínio. Aí o que acontece? Nós vamos ver daqui a pouco todos os setores, tudo que envolve o PCM aqui, como é que é o organograma desse setor, beleza? Show de bola aí? Lembrando que uma cadeia produtiva, toda cadeia produtiva, eu vou ter uma entrada, que é o input, eu vou ter o processo. Vocês já estudaram o controle, né? Vocês sabem que entra a função, acontece uma transformação e tem a saída, não é isso que é controle? Output. Então todo o processo acontece isso aqui. Vocês entram aqui, vocês se qualificam e vocês vão sair para o mercado. Então todo o processo tem pode ser descrito dessa maneira. Como é que funciona a questão da hipotética, né? Do PCM. Então aqui nós temos um organograma funcional, divisão funcional de uma determinada organização, uma empresa. Então o que se observa? Nós temos a diretoria, vamos colocar CEO aqui da empresa, né? Nós temos abaixo deles as gerências, diversas gerências. Gerência de projeto, qualidade, produção. Dentro dessa gerência de manutenção,
eu tenho o coordenador de manutenção e abaixo deles eu tenho o quê? Eu tenho todos os subordinados. Ao lado também eu tenho o quê? Um responsável somente pela manutenção. Marcos, a pergunta que eu faço a você, toda, toda empresa possui esse organograma? Não, pô. Tem empresas que são mais enxutas e não precisam utilizar todo esse organograma. Isso depende de cada organização. O ponto é eficiente? Isso aqui é eficiente? Quais são os parâmetros que eu vou indicar se é eficiente ou não? Nesse caso, ó, 10 olha o que eu separei para vocês. 10 características que indicam que o setor de PCM é o que? Falho. Vamos lá. Primeira característica, alta manutenção o quê? Corretiva. Então, se tem muita correção é porque não tem indicadores, não tem indicadores. Aqui, ausência de indicadores. Porque os indicadores ele vai servir para encontrar a falha, a causa daquela corretiva para poder fazer uma preventiva, para poder evitar essas ações. Ó, alto índice de retrabalho nas atividades, ou seja, se eu não curei a causa raiz, eu vou sempre fazer o que? O mesmo serviço, pô. Então, é necessário, é, é necessário ter indicadores para poder criar um plano de ação para solucionar aquele problema. Outro ponto importante, se eu não tenho indicadores, eu tenho metas? Não, não tenho metas. O que mais? Se eu não tenho indicadores, eu não tenho manutenções preventivas e preditivas. Eu aumento o meu custo de manutenção, porque sempre terá o quê? Retrabalho. Pô. Equipe de manutenção sobrecarregada, um dos fatores. Falta frequente de peça de reposição. A falta de peça de reposição atrasa o processo. A falta de peça de manutenção de reposição, ele influencia totalmente no processo, ok? Se a máquina parou, não tem um rolamento apropriado, tem que mandar comprar, vai chegar só daqui 5 horas. A máquina está parada, o produto tem que estar lá na fábrica, lá no fornecedor. O cliente está porque é às 10 da noite, só que já para a produção, já atrapalha. Tudo isso. Outro fator, alto índice de horas extras. Se tem muita hora extra, é porque não está funcionando. E isso vai aumentar o quê? O custo. Desconhecimento de. Aí é demais, né? De índice de disponibilidade. Se não tem indicador, como é que tu vai. Se eu não tenho indicador, como é que eu vou conhecer a disponibilidade, a confiabilidade do sistema? Tá entendendo? Conclusão: é uma empresa totalmente bagunçada. Totalmente bagunçada, sem nenhum tipo de parâmetro. Oi? Enfim, existem, vou colocar no mudo.
Então, outro ponto importante é o downtime. Downtime, que é um fator importante aqui. Downtime está relacionado ao que, gente? É a perda de tempo no processo. E o downtime, ele vai influenciar o quê? Na meta. Por quê? Ó? Observa que nós estamos vendo aqui. Ó, desperdício de tempo. Está relacionado ao quê? Pode estar relacionado a problema de manutenção, falhas técnicas, ferramentaria, erro de instalação, erros humanos, defeitos de equipamento, falta de caminhonete técnica adequada, ou seja, falta de capacitação técnica, problemas de software, tudo isso aqui. E isso aqui vai influenciar onde? Vai influenciar aqui, ó. Se eu tenho uma meta para chegar no dia, vou botar uma série aqui. Se eu tenho uma meta, no fim do dia de produção, e eu cheguei aqui, ó. Aí eu vou voltar para aquele slide lá. Ó. Tá vendo? Os fatores que influenciam? Está tudo interligado. Quantidade de peças produzidas e o número de horas. Vamos pensar aqui, também, quantidade de latinhas de baréis produzidas. Numa cervejaria, você trabalha na pincha? Na pincha? Vai abaixo. Não, mas tem vários setores. Tu é da puxaria, tu é da tua parte. Hã? Ah, tá. Então tu tem uma meta. Então aqui, ó. O supervisor de operação, ele está relacionado nisso aqui, ó. Por quê? O cliente está pedindo já um lote. Quando tu chega aqui, ó, no fim do dia, ele tem que ter todos os papéis. Porque ele vai ter que prestar conta. Por que deixou de produzir? Qual foi? Por quê? Porque eu utilizo ferramenta. Por quê? Lá na Dev tem um problema muito sério de... tem muita planilha lá. Então a galera usa muito indicador, na verdade. Por isso que a galera fica direto, passa no horário, porque sempre falta planilha para responder. Porque eles são bem rígidos isso aqui. Bem rígido mesmo. Então tem uma aluna, ela trabalha lá, é a ATT, ela faz isso aqui, ela fala que ela gasta muito tempo nisso aqui. Então, toda hora tem que ser retroalimentado essas planilhas. Então, downtime, a galera influencia totalmente. Gente, vocês estão alcançando aquilo que eu quero passar para vocês aqui. Que é importante, cara. Essa é uma das aulas mais importantes. Você sabia disso? Essa aula de PCM é uma das aulas mais importantes. Hã? Não entendi. É onde se consegue emprego? Também, pois é. Aí geralmente faz uma prova. Sabe essas questões que nós fizemos de tempo médio de reparo, tempo médio de parada, FEMEA, tudo isso cai em prova de PCM. Vai fazer, tudo isso cai. Vamos lá. O que é importante? Vamos lá. Quais são as vantagens de utilizar o PCM? Eita! Quem tá no brega aí? É o João, né? É tu, né, que tá no brega? É o João. E, vamos lá. São diversas, ó, quais são as vantagens? São diversos ganhos gerados pela PCM, Planejamento e Controle de Manutenção. Principalmente a questão de otimizar tempo, aumentar a produtividade. Estou chovendo no molhado. Por que estou fazendo isso? Para vocês ficarem massificando na cabeça de vocês. Estratégias, vai aumentar a disponibilidade no setor de manutenção. Então, observa que o custo e a eficiência. Se eu estou gastando muito do setor, ele está me dizendo aqui que eu estou aproveitando bem os recursos? Não estou. Então, isso que é eficiência, é aproveitar da melhor forma possível todos os recursos para chegar àquela meta. Eficácia é chegar a alcançar a meta. Isso é eficácia. Eficiência é como você alcançou a meta, como você
essa placa na sua empresa que eu vi, simplesmente se perguntar. Define eficiência, define eficácia. Perfeito. Aí, produtividade. Aí o que acontece? Se eu diminuo o custo, eu aumento a eficiência. Então, a PCM, o Planejamento de Controle de Manutenção, ele está muito relacionado a isso aqui. Alright? Very nice. Porra, tu não trouxe a minha garrafa de água, agora eu vou ficar com você. Pera aí, eu esqueci. Você coloca na minha bolsa. Ah, tá aqui, ó. Eu me esqueço que eu coloco na minha bolsa. Vamos lá, vamos continuar aqui, gente. Quais são as fases para a implementação do PCM? Primeiro, isso aqui é importante. Pode anotar. Planejamento, programação e... Pode anotar. Anota, tem que anotar mesmo. Anota. Então teremos o quê? O planejamento, vou botar plan aqui em inglês. Tem o planejamento. Eu vou ter o quê? Se eu planejo, eu vou ter que programar. E depois eu vou ter o quê aqui? Controlar o processo. Então é um ciclo. É um ciclo. O que é um ciclo? Uma sequência de processos que começa no ponto e termina no mesmo ponto. Isso é um ciclo. Então é um ciclo. Então eu vou planejar. Beleza, como é que eu planejo? Eu tenho que coletar o quê? Informações, né? Coleta de informações. Coleta de informações. Implementação do modelo de ordens de serviço, não é isso? A programação, se for preventiva ou corretiva, tanto faz, envolve o setor de manutenção. Lembra que é uma integração? Manutenção, produção, botei comercial aqui, comercial, logística. Então é uma integração. É uma integração. E depois eu vou ter, e a partir dessas ações eu vou gerar o quê? Informações que eu, a partir disso eu vou utilizar ferramentas para ter indicadores, para poder controlar. Isso aqui é o raciocínio básico. Anota aí, isso aqui é importante. Vocês vão ter um curso de PCM. Na teoria, vou colocar aqui no reunião. E isso
na minha época de distrito, ó. Vamos lá. Eu tive uma. Aqui. Aí o que acontece, ó. Beleza, vocês anotaram. Aí vou separar aí alguns pontos aqui para vocês. Vamos lá. É notável. O que é notável? A estruturação de controle de manutenção. E isso aqui é importante. Isso não é do dia para o outro. Isso não é do dia para o outro. Isso demora. Isso é importante. As fases mencionadas acima, quais foram as fases que nós identificamos? Está gravando, está gravando. As fases mencionadas, quais são as fases que nós vimos? Planejamento, programação e controle. Essas fases apontam que a coleta de informações é crucial para que nós venhamos implementar as técnicas, ok? E isso é cíclico, é toda hora retroalimentando, é toda hora, não pode parar, não pode parar. Aí por isso que existem softwares apropriados, sistema para coletar, que é o ideal, existem softwares, sistema de gerenciamento de banco de dados apropriados para poder ficar, a partir do momento que tu loga com o teu perfil lá, com o teu login, e tu coloca as informações, já era. Se tem uma auditoria, vão achar. Vão achar. Então é importante que um sistema de gerenciamento de banco de dados, para poder todo mundo ter acesso e ter o princípio da publicidade bem estabelecido na empresa lá. Todo mundo saber quem foi que imputou aquelas informações. Beleza. Aí, ó, um exemplo aqui, um exemplo de uma empresa mais enxuta. Eu tenho um supervisor, nesse caso, tem um inspetor que vai auxiliar aqui. Para que serve o inspetor? Ele vai avaliar o torque, ele vai avaliar a questão da lubrificação, se está ok. Ele vai inspecionar, né? A palavra já diz, inspecionar. Tem o planejador, que no caso era eu, que era o planejador. E eu tinha um estagiário na época também. E, e é isso, não tinha esse setor aqui não.
Aí vamos lá, principais atividades do setor. Inspecionar a execução das atividades operacionais, planejar as manutenções, programar as paradas de máquina. Lembrando, a programação de paradas de máquina, ela tem que estar alinhada com quem? Com a produção, com o comercial e com a logística. Não é assim, eu vou parar aquela máquina para fazer algum tipo de preventiva, eu preciso alinhar. Isso é alinhar em que? Em reuniões, pô. Reunião. Por isso tem a reunião serve para isso. Para alinhar o que? O comando. Beleza? A questão de indicadores. Quais são os indicadores que nós vimos? Tempo médio entre falhas, não é isso? Tempo médio entre reparos, não é isso? Disponibilidade, confiabilidade. O que mais que a gente calculou? Foi por aí, né? Tem algum outro? Não lembro. Foram alguns aí. Ok? Gerir isso primeiro. Questão. Peças de manutenção. Peças de manutenção. Isso aqui é importantíssimo, a questão da peça de manutenção. Vou levantar aqui. Ó. Peça de manutenção. O que acontece? A manutenção, com os seus equipamentos, ela tem exames de máquinas. Nós estamos estudando oladeira, correia, polia, parafuso, o que mais? Todos os elementos lá. Questão de vedação é importantíssima. Detectores, servidores, então, o estoque, o setor de água alfabetado, ele tem que estar muito alinhado. Almox, manutenção, compras. Almox, manutenção, compras. Por quê? Porque sempre tem que ter informação, né? Não pode parar a linha. Não pode parar a linha. Não pode parar a linha. Se parar, não pode ser manutenção. Se é alguma coisa da produção, da qualidade, a manutenção tem que garantir que as máquinas não tenham parado. Então, a questão do controle de almoço, na minha época, quando eu trabalhava, além de estar responsável pelas inspeções de rodas, pela manutenção preventiva, eu estava responsável pelo almoxarifado. Porque tinha essa responsabilidade. Além de tudo isso, eu tinha a responsabilidade. Eu tinha um estagiário. Tinha um estagiário, eu era responsável por toda a manutenção, toda a parte do computador e mais o almoxarifado. Eu disse que estava aqui para programar alguma coisa. E ainda tinha um detalhe, eu era responsável pela manutenção predial. Eu tinha esse elemento só. Porra, era foda. Eu, sinceramente, eu não quero controlar desse cara. Não vai ganhar um lixo. Mas não vai ganhar o salário era 3 mil. Porra, não vou pensar assim. Esse ano. 3 mil reais. Já sei falar, 3 mil de inflação, eu faria outros 4 mil. 4 mil que eu faria. Só que eu não tinha o que eu tinha educação. Eu já tinha acabado, não tinha experiência militar na engenharia. Aí, quando eu consegui a vaga, eu fui estagiário primeiro, depois me contrataram. Aí depois, aí eu tive que sair. Então, foi não. Não? Eu vou ter que. Não, então, foi de vida. Mas existe a outra parte. Eu faço um pouquinho. Ela foi um concurso. Vamos voltar para a nossa aula aqui, está gravando. Vamos lá, vamos falar. Aqui acontece. Não, eu estou falando aqui, eu estou falando um pouco da minha vida para vocês saberem como é que é. Vai calhar, a vida mais live. Vamos lá. Beleza, então, está tudo relacionado. Vamos lá. Coordenação eólica. Pode ter isso aqui, ó. Coordenador de manutenção, PCM. Aqui, ó. Isso aqui é de uma empresa organizada, né, mano? Eu vou ter o quê? Planejamento. Então, tem um programador. Nesse caso tem 2 aqui. Não sei qual é a função desses 2 aqui. Isso aqui pode tirar só para cada um. Pois é, tira isso aqui e fica só desse cara. Redução de quadro. Tem os quadros aqui. Tira esses 2 aqui.
tira, depende, né? Tá ficando importante ter, né? Deixa eu reduzir uns 4 pessoas aqui. Ficaria um pouco mais tempo. Beleza? Vamos lá. O software é importante. Lembra do software que eu falei para vocês? É importante. Já partir do software, eu consigo pegar tudo aqui, ó. A licença de um software desse, dinheiro pra cacete. Milhões de euros. Então, é dinheiro. Existe, eu baixei um aqui, que ele é de grátis. Grátis. Depois vocês olhem aí, eu tenho que colocar. Ele simula toda a gerenciamento, ó. Proven Maintenance Science, sei lá. Então eu tô na versão free aqui. Só que eu não procurei aprender como é que manuseia, porque eu só quero mostrar para vocês que existem software aqui que dá para tu imputar valores aqui. Aí se tiver interesse, o nome é esse aqui, main. Eu vou mandar, vocês olhem lá. Ó, tem tudo aqui, ó. Esse aqui é um que eu achei baratinho, ó, de graça, uma versão. É só imputar valores aqui. Ah, Marcos, quero aprender. Dá no YouTube e coloca o nome aqui, ó, menininha. E no YouTube deve ensinar. Tem tudo no YouTube. Então, existem softwares que algumas empresas trabalham. Que só faz qual? Tem o TOTVS, eu uso o TOTVS muito. Tem o diz outro aí. O SAP, né, que é muito famoso, que é o mais caro. O SAP, ele é o mais famoso. O mais famoso é esse tal desse SAP aí. Beleza? Aí como é que funciona? Vamos lá. Lembra das três, ó, planejamento, programação e controle. Como é que deveria funcionar, por exemplo, assim, a questão de um fluxo da manutenção? Qual for? Primeira coisa, se for uma correção, parou a máquina, quebrou, tá influenciando no processo. Aí eu solicito, é realizada primeiro a própria análise autônoma do próprio operador. Ele pode olhar lá, ó. O operador ele olha, ó, é realizada pelo operador o equipamento. Ele vai detectar o que? A perda da função, a falha. Então o próprio operador, lembra lá na ronda, lá linha de montagem, tá lá na prensa, problema na prensa. O próprio operador ele olha. Será que esse problema está influenciando no meu processo? Dá para esperar? Dá para terminar esse modelo aqui? E depois eu chamo? Ou já está influenciando aqui? Mas geralmente ele já fala o inspetor. Aí beleza. Analisa a situação. Avalia se é emergencial ou pode ser planejado. Aí eu vou fazer o quê? Uma ordem de serviço. Ordem de serviço. Essa ordem de serviço, ou ele pode ser entregue diretamente para o programador e manda para o técnico, ou diretamente para o técnico. Como os técnicos eles ficam circulando, e muitas vezes na empresa, já é direto, eles têm um bloquinho, ou eles têm um sistema, o próprio sistema e o próprio técnico no celular dele tem um programa aqui. Então ele vai direto, ele vai executar o quê? A ordem, o serviço. E passa o que foi realizado para a programação. Ele vai organizar a ordem de serviço e vai lançar no sistema. A partir do momento que ele lança no sistema essa ordem de serviço, eu vou gerar o quê? Indicadores em relação a custo, a mão de obra, o tipo de manutenção, a partir de o tempo de operação. Consequentemente, eu já posso gerar dados para poder calcular o tempo médio entre falhas, a disponibilidade. Eu posso calcular o tempo médio de reparo, só com o horário, o equipamento, e a partir disso, o próprio técnico, ele vai arquivar, vai dar baixa na OS, mas ele já tem essas informações. Então ele já está o quê? Ele já vai poder planejar, programar, ok? Beleza? Com todo esse fluxo aqui. Tá claro aí a questão do fluxo aí? Marcos, é sempre em todo lugar assim? Não. Tem lugar que é mais organizado, tem lugar que é menos organizado, tem lugar que não tem nem ordem de serviço, é tudo na tora mesmo. Então depende muito. Depende muito. Não, já estou no momento de paz interior. Já?
Tirando foto aí. Alguém quem é que tá fazendo mais atividade? Só o Henrique que trouxe aqui, ó. Tem a colega ali, tem mais um que pegou a folha. Diogo, tá fazendo aí, Diogo, né? Tá aqui? Tu tá aqui? Tô, tá pensando na vida ele. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí que importante, ó. Ixi, não dá nem pra ver. Mas eu vou ler, ó. Vou ler, olha aqui, ó. Após implantar a ordem de serviço, o que o PCM vai fazer? Vai tratar os dados. Aí existem vários indicadores que podem me dar informações. Ó. Esses indicadores são importantíssimos para o plano de ação, para providenciar melhorias. Por exemplo, essa aqui é uma ordem de serviços simples aqui, onde eu tenho o equipamento que foi realizado de serviço. Aí nesse caso aqui é esse campo, os materiais usados, as anomalias encontradas, como é que foi feito o trabalho, o horário de início e o horário do término, a data, o responsável técnico, e quem vai dar baixa aqui, ó, todo mundo vai dar baixa. Esse é o mundo ideal. É o mundo real? Não. Mas por quê? Porque não tem tempo, é tudo muito corrido. Eu tenho que bater o quê? A meta. A meta tem que ser batida. A ele, né? Vamos lá. Aí, vamos lá. O que acontece, ó? Ó. A partir disso, eu posso calcular, lembra? Ó? Eu posso calcular só pelo horário o tempo médio entre falhas que nós calculamos, o tempo médio de reparo, a disponibilidade. Eu posso calcular vários indicadores de manutenção. Marcos, me lembra aí, o que é o tempo médio entre falhas? Vamos ver se vocês lembram da prova. O que é o tempo médio entre falhas? Agora, é a soma do quê? Do tempo de operação dividido pelo o número de falhas. Muito bem. Ou seja, a máquina está operando isso aqui. Quantas falhas ela teve? 3. Nós fizemos isso aí. Beleza? E o que é o tempo médio de reparo? Tempo médio de reparo. Prova que, vamos lá, a soma do tempo do quê? De paradas. Tempo de paradas pelo número de reparos, não é isso? Oi? Número de intervenções. Então, tudo isso aqui nós calculamos nas nossas provas aí, ó. Beleza? Ou seja, quantas paradas teve aqui, ó? 1, 2, 3. Qual foi o intervalo de tempo aqui, ó? Nessa intervenção. Eu vou calcular o que? O tempo médio de reparo. Isso vai me indicar o que? A eficiência da manutenção. Ok? A partir disso eu posso propor melhoria. Então são indicadores, pô. Vocês estão me entendendo, bicho? É mais eficiente. Tá claro aí, gente? Tô tentando ser o mais simples possível, assim, entendeu? Sem enrolar. E é isso aí. Vamos lá. O que mais que eu posso ter? Os materiais. Por que é importante dizer assim? Eu utilizei o rolamento 2018 ZZZ XH. Pronto. Aí eu já... Opa, utilizou um rolamento. Lembra, mano? A manutenção tá ligado a quem? Ao compras, que tá ligado ao quem? Ao MOX. Tá todo mundo ligado, pô. Se saiu um rolamento, tem que entrar. Eita! Se saiu, tem que entrar. Então, é importante ter isso aí. É importante ter esse controle. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar. Importante aqui, ó. Tá aqui bonitinho para vocês olhar. Agora eu vou adicionar outro ponto nessa ordem de serviço. Eu posso, na própria ordem de serviço, eu posso adicionar o quê? Uma ferramenta para analisar a falha. Lembra que tem um monte de ferramenta?
Imagina, tem os 5 porquês, existe tal, um bocado aí. O que caiu na prova, que é a árvore de falhas, não é isso? Aqui na própria ordem de serviço, eu posso colocar essa ferramenta, que é o causa, sintoma, defeito e solução. Para eu, eita pô, com o PCM, quantificar o que? Esses dados na própria OS. Aí ele fala, a análise de falha é um dos produtos mais importantes na ordem de serviço, principalmente na manutenção corretiva. Ele será o instrumento que indicará qual foi a causa do problema, indicou o sintoma desse problema, para poder eu fazer uma manutenção corretiva confiável e também programar o que? Uma melhoria. Programar o que? Preventivas. Melhorias preventivas. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aí, por exemplo, vou deixar para vocês lerem em casa aqui. Ó, causa, desbalanceamento. Quantas vezes? 15. Qual foi o sintoma? Água no sistema. Qual foi o defeito? Quebra do rotor. Qual foi a intervenção? Foi acoplado. Tá vendo que eu estou pegando uma intervenção? Aí vamos pegar outra aqui, fadiga. Qual foi o sintoma? Centelhamento, defeito, cisalhamento, intervenção, centrado, não sei o que é isso, mas foi. Ó, desarme, por que desarmou? Sistema. Qual foi o defeito? O alarme aí, estava frouxo, teve que apertar. E a partir disso eu vou criar o quê? Melhorias. Melhorias. Agora, tu implementar isso aí, é isso aí, é coisa. E a partir disso, a partir dessas análises e implementação de melhorias, eu vou. Lembra que eu falei que eu posso, ó, planejar, programar e controlar? Eu já estou o que? Controlando aqui, ó. Estou controlando. Posso gerar indicadores aqui, ó. Porcentagem. Aí eu vou apresentar isso aonde? Se eu quero fazer uma melhoria, eu vou apresentar para quem é o meu superior hierárquico. Ok? Então eu vou apresentar esses dados todos aqui de uma forma bem simples. O que não pode acontecer? Tu nunca pode ir para uma reunião sem ter tudo na rota lá aqui, botar no mundo. Eu vou falar, quem está lá em cima é uma pessoa inteligente. Dificilmente uma pessoa que não é inteligente, ela chega no nível de direção. Tem que ter alguma coisa diferente. Alguma coisa, mas tem que ter diferente. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Agora já era. Vou implementar com os dados quantitativos. Eu posso programar preventiva, preditiva e manter os dados aqui, os dados. Basicamente é isso a coisa. O PCM é isso. Na teoria é bonito, né? É lindo, é maravilhoso. Na prática, meu irmão, ninguém dá nem moral, meu irmão. Ninguém dá nem moral, mano. Tá, dá esse pedaço. Eu lembro que os caras botaram no mundo. Vamos lá aqui. Algumas perguntas para se fazer durante a análise. Quais são as ações preventivas e preditivas que nós temos que ter para reduzir a falha? Como essas ações se repetem? Existe um padrão? Todas as intervenções corretivas deram certo? Existe uma forma de prever os defeitos? Não, assim, Leno. Leno não, Lion. Assim, ó, eu tenho todas, eu peguei as horas de serviços que tá aqui, ó, que o
que os técnicos eles preencheram aqui. Eu vou pegar essas horas de serviços, eu vou fazer uma organização dos dados. Vou fazer uma mineração de dados, palavra bonita que está na moda, né? Vou minerar os dados, vou identificar padrões. A partir do momento que eu minero os dados, eu vou transformar esses dados em indicadores, em gráficos. E a partir disso eu vou fazer, estou controlando, eu vou fazer essas seguintes perguntas. Qual é a primeira? O que se pode fazer? Como essas ações se repetem? Existe um padrão? As ações corretivas deram certo? Existe uma forma de prever? Qual é o intervalo entre falhas, tempo médio entre falhas que nós calculamos? Qual é a minha disponibilidade atual? Diga-me. De qual? Mas qual é a disciplina? Caramba, tá bem, mano. Vamos lá, vamos voltar aqui a nossa vidinha aqui. Ó, a partir dessas OS corretivas, eu vou poder fazer o quê? Não. Planejamento de ações preventivas e melhorias. Aí tem empresas que fazem até campeonato, né, disso aí, né? Aí o que acontece? Aí eu vou fazer uma melhoria. Aí para tentar fazer uma preventiva. Vamos lá. Ó, fluxo de uma hora de serviço de uma preventiva. Vamos lá. Todas as atividades necessárias. Plano de manutenção. Ou seja, tem que ter um calendário de manutenção para toda a máquina. Dá trabalho, né? Dá um trabalhinho, né? Uma máquina já tem um monte de componentes e periféricos. Aí vamos supor que eu tenho 20 máquinas. Né? Lembra almoxarifado? Dá trabalho isso aqui. Todas as atividades necessárias para manter o equipamento funcionando. Aí definir o dia da atividade. Quando eu vou definir, eu alinho com quem? Produção, quem mais? Comercial, logística, com todo mundo. Todo mundo tem que estar alinhado nesse dia. Aí é a pergunta que fizeram muito para mim. Tu me garante que quando eu fizer essa preventiva, essa máquina não vai parar? Aí sempre sempre tem essa pergunta. Aí qual é a resposta que te sai? Não, eu não falo. Não, eu não falava isso. Farei o melhor possível. Mas você me garante, nós, equipe da manutenção, faremos o melhor possível. Não garantimos. O melhor possível. Outra palavra, outra frase que eu usava muito. Qual é o prazo que você me dá? O quanto antes. Era só a resposta na língua. O quanto antes é quando? O quanto antes. O quanto antes. Eu aprendi muito na minha vida, meu amigo. Vamos lá. Aí o que acontece, ter que fazer, sempre tem que ter uma ordem de serviço para fazer qualquer trabalho. Executa, preenche, o PCM vai pegar essa ordem de serviço de preventiva. Meu amigo, tá demais hoje, eu não sei o que tá falando. Não. Eu vejo assim várias pessoas falando assim, eu não consigo identificar uma voz. É assim, vamos lá. Aí eu vou gerar indicadores aqui, ó, da confiabilidade, mão de obra, o custo, depois arquivo. Então, sempre.
Bicho não. Senhores, eu pensei que eu tava pensando que eu tava falando com algum colega na rua. Senhores, não, eu já me corrigi. Senhores, vocês estão me entendendo? Muito bem, muito bem. Ok. Aí, ó, a partir disso, eu faço, se eu identifico problemas, principalmente numa corretiva, eu faço um PDCA, né? Isso, mais uma ferramenta. Principalmente questão de melhoria. Recebi a ordem de serviço de corretiva. Vi esses problemas aqui, ó. Aí eu vou criar um plano de ação. Aí, ó, eu vou fazer o famoso PDCA. Vocês são da Honda aí, vocês fazem o PDCA e o inverso, que é o tal de CAPDU, né? Que roda no sentido. Esse aqui é no sentido horário e o CAPDU é no sentido quê? Anti-horário. Então, roda. Então, são ferramentas de qualidades. E é isso, gente, ó. Eu tenho ativos, materiais, mão de obra. Tudo tá entrando aqui, ó. Ó, ativos, materiais, mão de obra. Aí o que acontece? Aqui dentro da manutenção, aqui dentro da manutenção, para esse processo ser eficiente, tudo tem que acontecer aqui dentro, ó. Beleza? Tudo tem que acontecer aqui dentro. Ok? Tá claro aí? Marcos, e até que horas é, gente? Ixi, eu não vou conseguir terminar essa aula, não. Ixi. É que eu falo muito, tem um slide só, né? Ei, você tá falando da minha didática aqui. Eu não admito você falar. Você não admito. Vamos lá. Pode falar de tudo, mas na minha aula vocês não podem falar. Que eu sei o meu valor. E acabou. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Ó. Vamos. Que negócio é esse, rapaz? Aqui não, aqui não. Aqui não, pelo amor de Deus, vamos lá. Quais são os pilares do PCM? Pessoas. Quando eu falo de pessoas, é gente qualificada. Mas, ó, gente, é o seguinte, vou falar uma coisa. Tem vezes que tem o diploma, mas não é qualificado. Não, porque não desacredita. Passou falando, outras palavras. Então, tem um papel para chegar lá, faz uma prova aí de processo de fabricação. Escreva 5 processos de fabricação. Aí a pessoa tem o diploma, mas não tem o quê? Aqui, ó. Aqui, eu te dou um paquímetro, uma engrenagem, desenha aqui no SolidWorks aqui. Hoje eu estou falando lá, eu sabia da live. O que é estudar? Estudar isso. Estudar, não sei. Aí a gente nem viu o SolidWorks. SolidWorks, fala errado. Eu não sei mexer no SolidWorks. Hoje eu estou óbvio. Então, o que acontece? Mais explicação. Então, bom gestor, ele seleciona bem. Tem que selecionar bem. Se não souber selecionar, moralizar, já vai. Beleza. A partir do momento que eu encontro pessoas qualificadas, eu vou delegar funções. A partir disso, eu vou criar o quê? Processo. Beleza? Processo. Outro pilar importante aqui no PCM são os ativos.
Quando eu falo em ativos, nesse caso, eu estou falando que principalmente a questão, vamos pensar em softwares, a questão das condições de trabalho dos técnicos. Será que os técnicos têm todas as ferramentas? Todas as ferramentas? Ok? O que mais? A questão. É isso aí, principalmente. Vamos lá. Como é que é o sistema de manutenção? E assim por diante. Bora fazer uma questão aqui? Engenheiro mecânico. Não sei que órgão é esse não, mas vamos fazer. Ei. Vamos lá. Ó, por que é importante estudar por meio de questões? Porque a própria questão é mudando um conceito. A estrutura física e lógica do PCM é influenciada diretamente pelo tamanho da empresa. Lembra que eu falei para vocês? Não é igual. Cada empresa tem sua peculiaridade. Pela área de atuação da manutenção e pela quantidade de ativa à disposição da manutenção. Aí ele continua. Não existe uma norma definida para padronizar a estrutura de uma empresa. Geralmente, essa estrutura é definida de acordo com a demanda e com os padrões internos definidos pela empresa. Ele está extraído desse site aqui. É muito interessante. Sobre o PCM, o que não condiz com tal atividade, ele quer negativo. Garantir e elevar a confiabilidade e disponibilidade dos ativos, garantindo a produtividade, beleza, isso é o gabarito. Controlar a documentação técnica da manutenção de coordenar programas de fase, sim. Responsabilizar-se pelos projetos de manutenibilidade e manutenção, sim também. D. Definir as melhores estratégias para alcançar os principais estudos do setor. Letra C, ser indiferente. Essa aqui não vai acertar, né? Até o venezuelano que viesse de outra língua acertava essa questão aí. Sabe por que acertavam? Sabe por quê? Não, para de ser infantil. Para de ser infantil e vamos ser eficientes, ó. Por quê, ó? Quem coloca isso aqui, ó, indiferente numa questão? Todas as questões, vou dar um bisu para vocês. Questão de prova de concurso. Falar de um cara aqui que já não vou falar muito da minha vida não, mas vamos lá. Ó, esse cara, ó, como é que eu sei eu não sei nada do assunto, mas eu tenho um macete para ensinar vocês aqui. Vestibular também, vai servir para vestibular. Toda questão que é verdadeira, ela não é tão taxativa. Não é taxativa. Estou usando palavras, já vai pensar. O que é taxativo? O que é taxativo? É afirmativo de uma forma muito imperativa. Então ela dá sempre uma margem. Uma margem. Toda questão errada, ela é muito incisiva. Ela coloca uma palavra o quê? Indiferente. Aí tu analisa todas aqui. Todo mundo está no infinitivo aqui, ó. Garantia, levar. O verbo está todo no infinitivo. Então, ó, ok. Parece ser que tirou de um livro. Ó. Controlar a documentação. Responsabilizar-se, ó. Verbo no infinitivo, ó. Controlar, definir. Aí aqui, ó, indiferente. Tu tá vendo que existe uma diferença de padrão? Tá vendo? Então, mesmo tu não sabendo, tu consegue identificar que é errado. Isso é técnica de concurseiro, isso aqui é. Acabei de falar. Rol taxativo. Apenas, somente. Prescinde. Prescinde a CESP. Adoro essa palavra, prescinde. Prescinde. Vamos lá, vamos para a próxima. Então, qualquer pessoa que estuda um pouco, ela consegue identificar que essa questão está errada. Pela palavra indiferente. Próximo. O planejamento, o programa e controle de manutenção é responsável por gerenciar as atividades de manutenção. Assinale a alternativa que não representa um indicador de manutenção amplamente utilizado. Qual o gabarito? Não representa. É a letra E, né? Vamos lá. Custo de manutenção por faturamento. Tempo médio entre falhas. Número de requisições de compra de ferramenta. Tempo de média de reparo. Taxa de frequência, isso aqui é do SESB, tipo.
Isso aqui é engenharia de segurança do trabalho, pô. É o pessoal da CIPA. É essa galera aí, ó. Ei, lá na... Mais uma questão aqui, ó. Ó, a manutenção periódica de equipamento é fundamental para garantir a disponibilidade e prolongamento da sua vida longa e sua eficiência operacional. Com isso, faz imprescindível. Ó, o que é prescindir? Dispensar. Ó, prescindir é sinônimo de dispensar. Imprescindível é dispensar. Então, tu já vai na palavra com a galera que você prescinde. Isso prescinde, dispensa aquilo. Okay? Faz-se imprescindível a adoção de técnica conhecida como planejamento. Para que se. Cadê o dia? Ele quer saber quais são os 3 pilares da manutenção do PCM. Acabamos de fazer. Gabarito letra. Gabarito letra. 3. Qual o próximo tempo que vocês têm agora? Vamos continuar até ele me expulsar. Fluxo de processo. Fluxo de processo aqui. Rafael. Samuel. Quem é o Samuel? Ele também. Fernando Didier. Camille tá aqui. Ela tá aqui, ó. Ah, não, tô fudido. Onde Dandara? Tá aqui não, não, Breno. E o Breno? Além. Vamos lá. Fluxograma de processo. O que é importante o fluxograma? A partir dele eu posso desencadear vários processos. Beleza? Por exemplo, aqui, ó. Vamos trabalhar com a questão da manutenção preditiva. O fluxograma, ele nada mais é do que um algoritmo. Vocês já tiveram uma linguagem de programação? Lógica de programação não, né? O que é algoritmo? É uma sequência de comandos para chegar numa saída. Isso é um algoritmo. Isso é um algoritmo. Então, nesse caso, eu tenho uma entrada. Aí, ó. Gerar uma área de serviço. Preventiva no período. Aí eu vou processar essa informação. Eu vou direcionar essa área de serviço para a equipe o quê? Responsável. A equipe de manutenção, ela vai realizar o que? A manutenção. Aí eles definem uma estrutura de decisão. Ou é verdadeiro ou é falso. Beleza. Você detectado o problema? Sim. Qual vai ser a saída? A equipe vai detectar, a equipe aponta o problema na hora de serviço. Aí ele vai. Equipe vai enviar para o PCM aqui, ó. Aí depois o PCM vai o quê? Vai dar baixa. Aí tem fim. Aí beleza. Detectado o problema? Não foi detectado. Não. Equipe de manutenção envia a ordem de serviço para o PCM ele vai encerrar aqui, ó. Então esse é um fluxo. Então, todo processo, ele tem um fluxograma de entrada e saída. Para que serve um fluxograma? Ó, padronização. O que mais? A informação era mais fluida, né? Ok?
posso implementar na facilidade, mais visualmente é mais atrativo. Posso priorizar, realizar, então tudo fica mais fácil. Todo o processo fica mais fácil. Bora ver mais um aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, fluxo de processo de manutenção. Cliente, iniciou aqui. Identifica a falha e solicita o atendimento. Cliente, manutenção analisa. Aqui vai acontecer aqui, ó. É emergencial? Sim. Cria uma ordem de serviço. Fornece o material necessário para a manutenção. Recebe para a manutenção. Executa a manutenção, alimenta as informações na ordem e finalizei. Foi por uma saída. Agora vou para outra. É emergência? Não. Emite uma nota de manutenção para esse trabalho. Gera uma ordem de manutenção. Elabora um plano de trabalho. Então, até chegar aqui, ó. Então, eu vou pegar esse caminho. Então, eu vou deixar para vocês olharem em casa essas ordens, esses fluxogramas aqui para vocês verem com calma aí. Backlog. Acho que eu vou deixar para... Vamos ver rapidinho. Não, já dá, tá bom, é 3h40, né? Ó, esse backlog eu não vou falar pra não. Ó, vou finalizar aqui a gravação. 1h13.